Elenco rubro-negro se apresenta hoje sem nenhuma novidade. Flamengo recebe conselho para driblar Bragantino pela contratação de Léo Ortiz. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa tarde de segunda-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a nos assistir? Não deixe de dar o like de vocês. O like de vocês é muito importante. E você que não é inscrito, inscreva no botãozinho preto aqui embaixo. É de graça. Você não paga nada e fica informado sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então, vamos para as notícias. O elenco do Flamengo se reapresenta hoje à tarde no CT Jorge Elal, mais conhecido como Ninho do Urubu, sem nenhuma novidade. Apenas os jogadores que saíram, como Rodrigo Caio, Felipe Luiz, que se aposentou, não teve seu contrato renovado com o Flamengo. Temos também aí a iminente saída do goleiro Santos para o Fortaleza, ou seja, mais chegadas do que saídas. No momento, o Flamengo só contratou Nicolas de la Cruz, e a sua chegada no Rio de Janeiro será amanhã, por volta das 13h30. O atleta vai ser apresentado oficialmente na quarta-feira, dia 10. Terá uma coletiva de imprensa para fazer aí a apresentação oficial de Nicolas de la Cruz como jogador do Flamengo. O elenco que vai se apresentar hoje vai ser feito o seguinte: exame médico, e alguns jogadores farão aí o trabalho regenerativo, visando a temporada de 2024. A estreia do Flamengo, dia 17 de janeiro, na Arena Amazônia, contra o Audax. O Flamengo utilizará aí o seu time principal, o seu elenco principal jogará. E depois irá para Orlando, onde participará aí da antiga Florida Cup, que agora mudou de nome, e aí dará início à sua pré-temporada nos Estados Unidos. O Flamengo deve ficar uns 10 dias nos Estados Unidos para fazer aí esses seus amistosos, né? E o Flamengo, com relação a contratações de jogadores, continua na mesma, não tem nenhuma atualização de momento. O jornalista aí, Arthur Costa, do canal Zona Rubro-Negra, deu um conselho para o Flamengo conseguir contratar Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Bragantino que está irredutível e não quer vender o zagueiro para o Flamengo. Aqui, ó, o jornalista Arthur Costa, do canal Zona Rubro-Negra, sugeriu um modelo de negócio exótico para a diretoria do Flamengo. Tudo isso com base na informação de que o Paulista só vende o zagueiro Léo Ortiz por 6 milhões de euros para clubes da Europa. Durante o debate, Arthur sugeriu ao Flamengo enviar 7 milhões de euros para o Tondela, equipe portuguesa que o Flamengo chegou a quase fazer uma parceria em 2021. Sendo assim, o time de Portugal receberia esse montante, pagaria o Bragantino, contrataria Léo Ortiz e repassaria o zagueiro para o Flamengo. A diretoria do time de Bragança já deixou claro que só negocia com o Flamengo por 12 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais na cotação atual. Abre aspas para o que disse aqui Arthur. O que penso sobre isso? O Bragantino só vende para a Europa por 6 milhões de euros. Se for verdade, chega a um clube pequeno da Europa, o próprio Tondela, que todo mundo falou que o Flamengo iria comprar ele. Liga para o Tondela e fala: estou precisando de um jogador do Brasil que só vem para a Europa. O preço é 6 milhões de euros. Vou passar 7 milhões, vocês contratam, depois mandam para mim e ficam com 1 milhão de euros. Será que dá para fazer essa maldade? Fecha aspas, indagou aí Arthur. O que é que vocês acham dessa opinião aí do jornalista Arthur Costa, do Zona Rubro-Negra? Vale a pena dar uma pernada no Bragantino dessa forma? Já que ele está fazendo jogo duro, Flamengo e Bragantino tinham aí uma ótima parceria. Flamengo emprestava jogadores para eles, contratou aí o próprio Fabrício Bruno, do Red Bull Bragantino, e agora o Bragantino está fazendo jogo duro. Agora, vamos falar aqui sobre Corinthians e Flamengo. O presidente do Corinthians abre o jogo e fala sobre negociação com Flamengo e Gabigol.
Na manhã de domingo, ontem, em entrevista coletiva, o presidente Augusto Melo quebrou o silêncio e explicou as supostas negociações. O mandatário alvinegro aí revelou que havia conversado com Gabigol e seu empresário detalhou sobre a proposta. Abre aspas. A gente ouve falar muitas coisas, mas ninguém sabe o que realmente acontece. Tudo certo, diferente do que muita gente fala, tudo conversado. Flamengo, Corinthians, empresário e proposta de 5 anos de contrato. Tudo pronto, só depende deles. Um para o outro, mas existe aí um limite, fecha aspas, disse antes de completar. Ele disse o seguinte aqui também, abre aspas. Era meu foco, sempre deixei claro. Era um atleta que gostaria de ver com a camisa do Corinthians, como ele também quer. Mas tem um limite. A gente falou, até o tal dia a gente espera. Eu tive que desistir daqui a pouco. Todo mundo encaixa e eu fico aí sem ninguém. A gente tinha 3 centroavantes sendo monitorados. Gabigol e mais 2, concluiu. Depois que o mandatário do Corinthians deu essa entrevista, o empresário do Gabigol desmentiu o presidente do Corinthians e revela acordo verbal para renovar com o Flamengo. Cara, é pagando vergonha no crédito, no débito ou no Pix. Vamos lá, o empresário do centroavante, Júnior Pedroso, publicou uma nota oficial rebatendo as declarações do mandatário. O agente do camisa 10 do Flamengo disse que nenhum momento foi aberta negociação entre Gabigol e Corinthians. Além disso, apontou que o jogador tem um acordo verbal para renovar com o rubro-negro. Abre aspas para o que disse o empresário de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Em resposta à declaração do presidente do Corinthians, levando em consideração respeito máximo ao senhor Augusto Melo e à instituição Corinthians, mas precisamos esclarecer um ponto importante da declaração dada por ele. Não abrimos negociações com o Corinthians em momento algum. Desde sempre deixamos claro que Gabriel tem contrato com o Flamengo e um acordo verbal de renovação. Portanto, quando o presidente menciona que estava tudo certo com a gente do Gabriel, sinto a necessidade de esclarecer, fecha aspas, ressaltou aí o representante de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Sabemos que o presidente do Corinthians, o novo presidente do Corinthians, desde o início da sua campanha, ele falou abertamente o desejo de ter Gabigol no seu elenco. Gabigol no Podpah brincou lá, falou que tinha a cara do Corinthians e tal, mas em momento nenhum ele falou de acerto, assim como o técnico do Bragantino havia falado, né? Então, vamos lá, reforço do Flamengo, chega às 13 horas e 15 minutos, como eu já falei, né? O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, deu uma declaração que deixou a torcida rubro-negra muito chateada. No velório lá de Zagallo, várias personalidades estiveram, jogadores, ex-jogadores, técnicos, e o Marcos Braz deu uma entrevista e falou algo que chateou um pouco a torcida rubro-negra, que o velório da lenda rubro-negra, inclusive, ocorreu no domingo, ontem, de Zagallo, na sede da CBF. O momento contou com a presença de algumas figuras conhecidas, como o vice de futebol do Flamengo, Marco Braz, que em entrevista cedida no local, o dirigente rubro-negro abafou projeções para a próxima temporada, mas admitiu o 2023, que foi abaixo das expectativas. Abre aspas para o que disse Marcos Braz. O torcedor não tem que entender nada, tem que cobrar sempre. Eu entendo as cobranças, entendo o desconforto com o que foi 2023, mas a gente sempre trabalhou muito. A direção, o presidente Landim, sempre cobrou muito também. Acho que a gente ganhou muito em 2023. Não conseguimos os resultados que a gente queria, mas trabalhamos para fazer isso vamos trabalhar para fazer isso em 2024. Cara, calma aí. O Flamengo ganhou muito em 2023. Ganhou o quê? Vice-campeão da Supercopa do Brasil, vice-campeão da Recopa Sul-Americana, vice-campeão, terceiro lugar no Mundial de Clubes. O que o Flamengo ganhou para ele dizer assim? Algumas partidas, perdeu jogos aí para times muito inferior que o Flamengo, muito inferior que eu digo na folha salarial, um desempenho ridículo dentro de campo, não teve reforços prometidos pela diretoria.
Acho que Marcos Braz está vivendo aí no fantástico mundo de Bob. Só pode ser isso, não tem outra explicação. Em seguida, Braz evitou prolongar assuntos envolvendo o Flamengo e manifestou aí a importância de manter o foco em Zagallo. O dirigente rasgou elogios ao velho Lobo e revelou o antigo desejo de trabalhar com o ídolo rubro-negro. Então ele encerrou aí. Discordo completamente de Marcos Braz, como a maioria da torcida rubro-negra, né? Então vamos trocar aqui de assunto. Vina insiste em jogar no Flamengo e tenta a liberação com Roma. O lateral esquerdo Matias Vinha insiste em jogar no mais querido e segue tentando liberação com o time italiano para retornar ao futebol brasileiro. Conforme as informações do jornalista Vene Casagrande, né? Confirmado pela coluna do Fla, Matias Vinha pediu mais uma vez a Roma para facilitar a negociação com o Flamengo. Isso porque o time italiano pediu 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais, para vender o jogador, valor acima do esperado para o Flamengo. Desse modo, o mais querido conta aí com a ajuda do atleta para tentar um final feliz. O Flamengo colocou Vina aí na lista de prioridade, mas o Roma dificulta a negociação. E o nome de Juninho Capixaba também aparece no radar rubro-negro. O mais querido, inclusive, decidiu pagar aí 60 milhões de reais, por Léo Ortiz, o lateral esquerdo do Red Bull Bragantino, mas a oferta foi recusada pelo time paulista. A prioridade do Flamengo é contratar Matias Vinha. No entanto, caso não consiga um acordo com Roma, a ideia é intensificar as tentativas com o Bragantino para ter Juninho Capixaba à disposição. Atualmente, Ayrton Lucas é o único lateral esquerdo no elenco profissional do Flamengo, né? E por falar em atletas que o Flamengo anda monitorando, o Flamengo ganhou concorrência por Luiz Henrique. O Flamengo ganhou a concorrência aí do Corinthians na briga pela contratação do atacante Luiz Henrique do Betis, da Espanha. Contudo, os paulistas desejam a transferência por empréstimo. O Corinthians enviou aí uma proposta formal ao Betis, da Espanha, pelo atacante Luiz Henrique. A equipe italiana apresentou uma oferta de 2 milhões de euros, cerca de 110 milhões de reais na cotação, pelo empréstimo com opção de compra de 12 milhões de euros, 64,1 milhões de reais. A informação foi divulgada aí pelo jornalista Thiago Fernandes, do Goal Brasil. Contudo, o Flamengo também está na disputa pelo atacante do Betis. Portanto, o clube rubro-negro está ciente do valor exigido pelo Betis e a equipe espanhola pede aí 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais, pelo atacante de 23 anos. E o técnico Tite aí deu aval para o Flamengo buscar o atacante Luiz Henrique. Voltando aqui a falar rapidinho sobre Léo Ortiz, esse valor de 12 milhões de euros que o Red Bull Bragantino quer, ele quer à vista, depois que o Flamengo efetuou a compra de Nicolas de la Cruz por 78 milhões de reais à vista, o Red Bull Bragantino disse que também quer vender o atleta por esse valor de 12 milhões de euros à vista. Valor muito alto para o mercado brasileiro. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações, chegou até aqui? Não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu like. Um abraço!